Meses. Vamos lá então. Começamos com Raniele Veloso, de Brasília. Ela traz para a gente o encontro hoje do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com o presidente Lula. A reunião discutiu, na pauta, corte de gastos, ajuste fiscal. O governo precisa caçar a sua meta de déficit zero no país. Haddad saiu do encontro afirmando: este corte de gasto já está muito adiantado, portanto, muito perto de ser anunciado pelo presidente Lula. Vamos ver tudo com Raniele Veloso, de Brasília. Boa noite, Rani. Boa noite, Ananias, a você e a todos que nos acompanham direto de Brasília. Bom, terminou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto a reunião de mais de 3 horas entre o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e outros ministros também, como a da Saúde, Nízia Trindade, Camilo Santana, da Educação, Esther Dweck, da Inovação, e Rui Costa, também da Casa Civil, além do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, que na semana passada ameaçou, inclusive, pedir demissão caso tivessem mudanças no abono salarial, seguro-desemprego. A reunião foi motivada pelo corte de gastos. Há uma expectativa de anúncio ainda nesta semana de uma proposta de emenda à Constituição para rever mudanças estruturais no gasto público. O objetivo é atrair um limite geral para os gastos atrelado ao arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mais cedo falou que a equipe do Ministério da Fazenda está pronta. Eles só estão fazendo ajustes técnicos e que o presidente Lula, inclusive no fim de semana, se debruçou sobre o assunto. Vamos ver o que ele disse mais cedo. Em relação à Fazenda, tem várias definições aí que estão muito adiantadas. O presidente passou o final de semana, inclusive, trabalhando o assunto, pediu que técnicos viessem a Brasília para apresentar detalhes para ele. Eu penso que nós estamos na reta final. Bom, como eu falei, a reunião terminou e ninguém falou, inclusive eles saíram pela garagem, ou seja, sem a possibilidade de nenhum jornalista questionar o resultado dessa reunião, ou seja, não há nada fechado no momento em que quem está coordenando tudo isso é o próprio presidente Lula, que até pediu para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cancelar a viagem que ele faria essa semana à Europa. Haddad viajaria a Paris, Londres, Bruxelas, Berlim e só voltaria no sábado. Haddad cancelou essa viagem e isso já sinalizou ao mercado que, na sexta-feira passada, o dólar, a gente lembra, fechou em R$ 5,86, o maior patamar desde maio de 2020, no auge da pandemia da Covid-19. Hoje, depois desse gesto de Lula e Haddad, o dólar já estava em baixa. Só pela manhã, uma queda de 1,40% e a Bolsa Brasileira fechou em alta. Já é uma sinalização, mas a gente vai aguardar a apresentação real dessa proposta de emenda à Constituição ainda nesta semana. Não foi divulgado nenhum, por exemplo, valor de quanto será necessário cortar neste ano para chegar à meta. É isso, eu fico por aqui. Boa noite para vocês, uma ótima semana e até amanhã. Rani, boa semana. Amanhã a gente se encontra. Olha, a Rani atualiza e traz para a gente a informação de que está marcada para amanhã, terça-feira, reunião de outros ministros na Casa Civil para que também possam opinar, para que também possam contribuir, prestando informações dos seus ministérios para este ajuste fiscal. Sem dúvida, esses ministros serão alvo de corte pelo governo para alcançar essa meta. Vão se reunir amanhã na Casa Civil. Osmando, o corte tem que ser feito. É uma exigência. De fato, o governo precisa dar esta sinalização, esse ajuste nas contas. Agora, na sua avaliação, onde o governo pode cortar e principalmente onde não deve cortar, para não se descaracterizar como um governo que está à frente do país? Olha, Ananias, esse dia de hoje ele foi bem específico. Vou pegar um gancho aqui trazido pela Raniele, que é o fato de que o dólar hoje caiu 1,48% e a Bolsa de Valores subiu quase 2%. Isso aconteceu sem ter acontecido nenhum fato novo na economia do Brasil, nem na economia dos Estados Unidos,
mesmo diante da eleição que se realiza, que se concretiza amanhã, que se finaliza amanhã nos Estados Unidos, não houve nenhum fato que pudesse justificar uma queda do juro e um aumento, uma queda do dólar e um aumento do desempenho da Bolsa de Valores. Isso representa claramente um sinal do grau de manipulação que o mercado faz sobre o governo, impondo regras por uma coisa simplesmente cruel que eles querem fazer: aumento de juros Selic. Porque amanhã, terça-feira, dia 5, e quarta-feira, dia 6, o Copom do Banco Central tem nova sessão e todos são unânimes em dizer, todos do mercado, todos os rentistas do mercado são unânimes em afirmar, em expressar o seu desejo de que as taxas de juros se elevem desse patamar que já subiu da última sessão e que chegue ao final do ano em até 13%, voltando ao patamar anterior de agosto de 2023. Então, esse sinal de queda da taxa do dólar, que caiu 1,48%, é de que quem manda, quem determina o movimento, se sobe ou se desce, é o mercado. Então, é natural que o governo Lula... E tem um detalhe, e é o mercado que fica indicando em que setores o governo teve que cortar. Eles querem que corte exatamente em setores que são de respeito a investimentos em educação e saúde, daí a presença da ministra da Saúde nessa reunião que o presidente Lula teve hoje, e até em fundos importantes que diz respeito à vida do trabalhador brasileiro. Eles não querem que corte investimentos, porque os investimentos são importantes para os rentistas também, porque quanto maior o volume de dinheiro circulando, mais as bolsas se movimentam e mais haverá também movimentação do dólar, mas a verdade é que tudo diz respeito ao interesse único, que é aumento de taxa de juros. A situação é muito clara, basta olhar os números, Cíntia. Exatamente. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez uma publicação muito dura hoje sobre o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. E ela trouxe um dado que é realmente impressionante. Vem aí, né, uma nova taxa de juros. A gente já sabe que a tendência é de aumento. E aí a Gleisi lembrou o seguinte, que a venda de dólares, quando a cotação sobe, é um instrumento usado historicamente por todos os bancos central dos países. E aí ela lembra que durante o governo Bolsonaro, o presidente Campos Neto fez 122 intervenções desse tipo, ou seja, de venda de dólar, para poder dar uma equilibrada e aí deixar o país em menos dificuldade. E que agora ele só fez 2 nos últimos 2 anos. Contra números, não tem argumento. Se a gente está com a maior cotação da história, o que justifica ele não tomar a mesma medida que foi tomada lá atrás, quando o aumento da cotação nem foi tão elevado assim. Sim. Deixa o dólar alto, pressiona a inflação, claro, e aumenta os juros. E aí dá instabilidade no país, a insegurança jurídica para investimento, coloca para baixo toda aquela curva positiva do país junto à opinião pública internacional e junto aos investidores fora do Brasil. Então, tem um impacto muito significativo. E ainda tem outra coisa. Quando a gente tem uma situação como essa de dólar alto, que tudo gira em torno disso, as vantagens, ou melhor, as conquistas que o governo tem, como, por exemplo, a redução do desemprego a níveis históricos, isso acaba esquecido, acaba diluído no meio de uma situação que é extremamente grave. O dólar alto pressiona a inflação, pressiona o seu bolso, o seu dia a dia. De fato, o brasileiro passa a sentir. Agora,
por uma política